Começando pelo campeonato alemão, Borussia Dortmund enfrentando o St. Pauli. O Dortmund, que é o sétimo colocado, tem 10 pontos. Vai enfrentar o St. Pauli, que tem 4 pontos. O Dortmund jogando em casa é sempre muito favorito, certo? É um time que vem marcando muitos gols. E diante do St. Pauli, que subiu agora para a primeira divisão, né, torna esse jogo ainda mais favorito para o time da casa. Então, vitória do Dortmund, Dortmund empate. E o Dortmund marcando 2 gols no jogo é muito válido. André, e o over 1,5, muito mais do que válido. O campeonato alemão é um campeonato onde tem muitos gols. Taxa de sucesso nos últimos 10 jogos do Dortmund foram 7 vitórias. Os últimos 10 jogos do St. Pauli, 4 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético de Goiânia recebe o Cuiabá, jogo dos desesperados, é o 19º colocado contra o 20º. Duas equipes que estão praticamente dando adeus aí ao Campeonato Brasileiro, então eu vejo um jogo para gols. Já que o Atlético de Goiânia necessita da vitória e o Cuiabá também, né, para fugir dessa zona de rebaixamento. O Atlético de Goiânia está muito mais difícil, né, está muito lá embaixo, acredito que já é o primeiro rebaixado, mas o time diante da sua torcida vai tentar vencer. Então, um jogo para gols, over 1,5 seria o meu palpite para esse duelo. O Atlético de Goiânia que venceu 3 dos últimos 10 jogos e o Cuiabá venceu 2 dos últimos 10 jogos. Vamos para o próximo. Pela Série B, teremos aí o Brusque recebendo o CRB. CRB 18º, Brusque 19º, né? A mesma pontuação. Então, duas equipes que também necessitam muito da vitória, então acredito que over goals aqui pode ser válido. Principalmente para o Brusque, que joga em casa, vai ter que sair para o jogo para conseguir o resultado. Então, as casas de aposta estão dando uma igualdade muito grande nesse duelo. Eu iria no over 1,5 ou o Brusque marcando um gol nesse jogo. A taxa de sucesso, os últimos 10 jogos do Brusque foram 4 vitórias. Os últimos 10 jogos do CRB, apenas 2 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Pela Série A do Brasileirão, Botafogo recebe o Criciúma. Botafogo líder do campeonato, Criciúma o 12º. Criciúma que chega com alguns desfalques importantes, então mais do que nunca o Botafogo é favorito para esse duelo. Então vitória do Fogão é muito válido, over 1,5 também é muito válido e Botafogo marcando um gol na partida também é muito válido. Os últimos 10 jogos do Fogão foram 6 vitórias, os últimos 10 jogos do Criciúma, 3 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Cruzeiro e Bahia se enfrentam também no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro, 7º e 8º colocado, duas equipes que estão ali no meio de tabela, com chances reais de Libertadores. Cruzeiro jogando em casa é sempre muito forte e o Bahia vem tendo dificuldades quando sai, né, do seu campo. Então um jogo aqui onde o favoritismo seria leve para o Cruzeiro e na vitória do Cruzeiro é um pouco arriscado, por isso dupla chance no Cruzeiro é válido. Então casa empate ou over 1,5 também, porque são duas equipes ofensivas. Cruzeiro nos últimos 10 jogos caiu bastante, apenas 2 vitórias. E o Bahia nos últimos 10 jogos, 4 vitórias. Vamos para o próximo jogo. E para finalizar a Série B, Amazonas e Avaí, 10º contra 11º colocado. Chances remotíssimas, né, do acesso ainda, certo? Então as equipes aqui vão tentar bater os 45 pontos para livrar do rebaixamento. O Amazonas, por jogar em casa e por estar vindo da Série C, já está fazendo um belo campeonato. E daria um leve favoritismo aqui para o Amazonas, mas apostar na vitória seca de algum dos dois times eu não iria. Dupla chance, casa, empate é muito válido. E o Amazonas para marcar um gol na partida também é muito válido. Os últimos 10 jogos do Amazonas foram 4 vitórias. Os últimos 10 jogos do Avaí, 3 vitórias. E, galera, então essas foram as nossas análises. Vou deixar agora um bilhete pronto aqui para vocês, para a gente tentar buscar o green aí nessa sexta-feira de futebol. Então até o próximo vídeo, um abraço, valeu, fui.